Uma multidão foi às ruas hoje pelo país, sobretudo nas principais cidades. Esse 7 de setembro que marca os 200 anos da independência do Brasil e provavelmente foi o único, não só pelos 200 anos, como pela multidão, esse número gigantesco de pessoas que saiu de verde e amarelo pelo país hoje. No entanto, há quem diga que, em vez de uma festa da pátria, o que aconteceu, e aí, obviamente, a parte dos críticos, teria sido um ato de campanha em prol de Jair Bolsonaro. Bom, a gente vai ouvir justamente os nossos convidados. Eu começo contigo, Marco Antônio Costa, você tem acompanhado isso durante todo o dia. Nós temos duas posições muito claras aí. Tem uma multidão de verde e amarelo que foi lá por livre e espontânea vontade, ou seja, uma decisão própria, e foram milhões de pessoas pelo país, mas há também quem critique. Na sua opinião, o que foi que aconteceu hoje? Boa noite, Piotr, boa noite, Felipe, audiência da Jovem Pan. Bem, vamos lá, né? Primeiro que histórico em todos os sentidos, né? A manifestação, a data, a comemoração das pessoas por um dia que sim, se pautou pela defesa da liberdade de expressão, dos direitos e garantias individuais. E mais do que isso, Piotr, a população na rua, né? Essa é a beleza do povo brasileiro. Olha que coisa mais linda, né? As famílias todas, gente de vários estados acabou se deslocando para o Rio de Janeiro, para Brasília, aqui para São Paulo, para participar de um momento cívico. E o que você vê que é tão contrastante com esse clima de festa, de até mesmo não só a festa pela defesa desses ideais e desses princípios e valores, mas também em tom de crítica ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, a postura de ministros do Supremo Tribunal Federal, da oposição, do TSE, da mídia, da velha imprensa. E do outro lado, quando você liga a TV em qualquer outro canal que não é a Jovem Pan, está um clima de funeral. Total funeral. Você liga nas nossas concorrentes, eu não vou ficar citando o nome aqui para nem levantar a bola deles, que levaram um pau da Jovem Pan hoje em termos de audiência. Você liga lá, eles estão falando em responsabilizar o Bolsonaro por conta da manifestação orgânica que teve hoje. Não teve mortadela, não teve caminhão fretado com dinheiro de sindicato, não teve isso. Ônibus fretado com dinheiro de sindicato. Teve o povo na rua se manifestando em defesa da liberdade. Não tem nada mais bonito. Famílias na rua defendendo isso. Então é engraçado, porque você vê o clima da grande imprensa, dessa velha imprensa clima de derrota, clima de tristeza, porque eles estavam apostando que com a chuva e o tempo frio não ia ninguém para as ruas. E olha só. E olha que para pegar aqui, São Paulo começou a chover no dia hoje, esta quarta-feira, 7 de setembro. Felipe Monteiro, a sua opinião, o que nós vimos hoje? Eu vou pegar a última palavra que o Marco colocou. O clima de hoje foi o clima de derrota mesmo. Quem perdeu foi o Brasil, não é? Eu acompanhei essa manifestação do 7 de setembro com um misto de vergonha e tristeza. Vergonha em saber que eu vivenciei essa parte da história e vai ser carregada comigo durante muito tempo. Vou explicar para minha filha esse evento nefasto daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. A forma como o Bolsonaro tratou o chefe de Estado, que foi relegado ao segundo plano, em detrimento de outras personalidades nefastas da política e do meio empresarial. E um misto de tristeza também, porque esse ano a gente comemora 200 anos da independência. A gente podia estar conversando, estar discutindo o que a gente quer como nação, qual é a nossa relação com o nosso país, qual é a nossa relação com os nossos concidadãos, mas não. A gente viu realmente uma manifestação político-partidária, não cívico-militar, foi político-partidária sim. O Bolsonaro gastou dinheiro público, sim, para fazer essa manifestação, não é? Tensionando ainda mais o momento que nós estamos. Ele apequenou o 7 de setembro. O Bolsonaro apequenou o 7 de setembro. O 7 de setembro ficou pior do que deveria. Tinha uma oportunidade boa de discutir o país e não conseguimos fazer isso. Vamos lá, então. Mas outros 7 de setembro eram completamente vazios. Hoje a gente teve uma multidão de pessoas e é importante notar, as pessoas foram lá por livre e espontânea vontade. E aí, obviamente, é um direito do cidadão fazer a festa dele na rua da forma como fez. O fato de estarmos em 2022 e é um ano eleitoral, bom, essa é uma coincidência, os 200 anos caíram justamente no ano eleitoral. Mas, vamos lá, as pessoas foram. E o que a gente explicaria sobre o 7 de setembro vazio que tinha lá
E vou retomar aqui uma conversa que tínhamos nos anos 80. Não, isso é coisa de militar. Civil não tem nada que comemorar, mas a independência é brasileira. Marco, diga lá. Não, óbvio que o Felipe, né? Primeiro que baixou o espírito do Piperno no Felipe. Começou a distorção da realidade. Pura e simples aqui. Não, é maravilhoso isso. Onde? O Felipe, ele incorporou o espírito da distorção da realidade total. Ele tá enxergando, é o poste mijando no cachorro. Aqui é uma coisa maravilhosa. Primeiro porque, Piotr, como você mesmo disse, bem educadamente, quer dizer, são famílias. Não é movimentação político-partidária, não é ônibus fretado por partido, não tem nada nesse sentido. Você vê, sim, a pura expressão da vontade popular nas ruas. E o Felipe, aqui, com vocês, estou falando de verdade agora, do fundo do meu coração. Eu acho que não dá mais para encarar, né, como a derrota iminente desse discurso esquerdista vai acontecer de maneira fragorosa nas urnas. Para de colocar. É isso. Não, o que eu acho interessante do Marco, que ele vê essa manifestação toda, ninguém está aqui discutindo que o Bolsonaro não tem nenhum apoio. Pelo contrário, o Bolsonaro tem 30% de pessoas que realmente apoiam eles, né? Essa manifestação das pessoas que apoiam o Bolsonaro, de fato, retrata os 30% que a gente está vendo nas pesquisas. Mas, Marco, isso não é o povo. Ah, não. Isso não. São alienígenas. Alienígenas do passado. Amigo, são ETs. O povo são os 100% dos brasileiros. Vamos lá. Cacá, coloca a imagem das pessoas aí. Vamos lá. Peraí, Felipe, vamos só deixar claro. O que são essas pessoas aí? Não, fazem parte do povo, mas não é a totalidade do povo. Então, peraí. Fazem parte de 30% das pessoas que apoiam o Bolsonaro. São pessoas do povo brasileiro. Tá, mas espera um pouquinho. Obviamente, nós estamos num ano eleitoral, as pessoas vão se manifestar politicamente. Aliás, é bom que elas se manifestem politicamente, eu suponho, não é? Esse é um desejo que a gente quer, que as pessoas vão e votem e tudo mais. Manifestar-se politicamente não é um problema. Agora, esse é o nosso 7 de setembro, porque até outro dia era completamente esvaziado. Não, mas isso é outra questão. Assim, a esquerda realmente abandonou as cores do Brasil, o verde e amarelo. E o Bolsonaro aproveitou isso para sequestrar os símbolos do Brasil, os símbolos nacionais. Você tem que... Não, peraí. Você tem que escolher. Ou a esquerda abandonou, ou o Bolsonaro também. Utiliza o discurso patriótico como ele sempre utilizou, e a população se identificou com isso. É diferente de sequestrar. Você está dando a entender que houve um sequestro, alguma coisa ilegal, ilícita, errada, no subterfúgio da política. Olha o nosso 7 de setembro. O nosso 7 de setembro coisa maravilhosa. Foi um movimento político partidário. Não foi cívico militar nenhuma. A defesa... Peraí, só uma coisa, Piotr, é importante. Como que a defesa do valor liberdade, vida, família não é uma manifestação cívica que deve ser respeitada em qualquer país do mundo? Isso que é engraçado do Marco. Inclusive, ontem ele fez um discurso maravilhoso sobre liberdade de expressão. Sim. Nós estamos aqui para defender liberdade de expressão, defender os direitos fundamentais. Mas, Marco, essa manifestação também teve uma parte que foi antidemocrática. Pedindo o AI-5, a volta da ditadura militar. Cadê? Eu vi várias faixas. Qual a relevância disso? O que tem e qual o problema? Você quer o quê? Fulminar? Não pode levar a faixa? É difuso. Mas qual a relevância disso? Essa manifestação é difusa. Não é tão bonitinho como você fala, não, Marcos. Essa manifestação é difusa. Agora tem o véu. Vamos lá do verde e amarelo. Eles estão aqui, eu posso testemunhar, estão a menos de 1 metro de distância entre eles e civilizadamente estão discutindo aqui. Mas vamos lá. O verde e amarelo foram as cores que dominaram as manifestações pelo país, o verde e amarelo da bandeira brasileira. Para o presidente Jair Bolsonaro, essas são as cores da liberdade. Acompanhe. Cores preferidas, o verde e amarelo. O nosso objetivo, a liberdade eterna. Tenho certeza, mais que oxigênio, a nossa liberdade é essencial para a nossa vida. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. Temos tudo para sermos ainda mais felizes ainda. Pode ter certeza, com a graça de Deus, que me deu uma segunda vida, e pela missão também que me deu, de comandar o nosso país, nós atingiremos juntos o nosso objetivo. Vocês sabem
à beira do abismo que o Brasil se encontrava há poucos anos, atolado em corrupção e desmando. Demos uma nova vida a essa esplanada dos ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas. Começamos a mudar o nosso Brasil. O presidente estava... Esse discurso foi em Brasília. Ao lado dele está a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem sido usada bastante também na campanha, apesar do TSE ter negado uma série de possibilidades dela continuar na campanha. Foram pedidos feitos pela oposição, só para a gente lembrar esse fato Simone também. Tebet, hein? Aquela que defendia o direito da mulher, a prerrogativa da mulher de se manifestar politicamente e de entrar na política. Tá, vamos lá. Olha a hipocrisia. O presidente falou em liberdade. Se a gente comparar, por exemplo, com o 7 de setembro do ano passado, em que houve um discurso muito mais duro, até contra o Supremo Tribunal Federal, você se lembra, foi aqui na Paulista, inclusive na Avenida Paulista, aqui muito próximo aqui, de onde fica a redação e os estúdios da Jovem Pan. Mas dessa vez o presidente está falando de liberdade. Aliás, tem uma outra frase que ele fala lá na frente, ele fala de defender, de colocar todo mundo dentro das 4 linhas da Constituição. Isso é alguma afronta à democracia brasileira? Colocar todo mundo dentro das 4 linhas da Constituição e defender a liberdade, que é uma prerrogativa da Constituição brasileira? Felipe, eu vou começar contigo, diga lá. Não, perfeito. Engraçado o discurso do Bolsonaro, sempre foi assim, né? O Bolsonaro ele busca sempre um inimigo, né? Porque não tem uma escassez de proposta absurda, não tem nada para falar, para propor, então não busca inimigo. No passado foi o Foro de São Paulo, foram os médicos cubanos. Hoje em dia, o inimigo dele é a possível volta do socialismo, a possível volta da corrupção. Eu vou contar um segredo para você, Marco. Se o PT ganhar as eleições, se o Ciro ganhar as eleições, não vai ter socialismo no Brasil. E se o Bolsonaro ganhar as eleições, também não vai ter uma ditadura fascista nenhuma, né? Isso tudo é conversinha dos dois polos quererem dominar o debate porque não tem proposta para fazer. Não é? Em relação à liberdade já está aí na nossa sociedade. Não é? Nós vivemos uma sociedade democrática, com liberdade de expressão. Existem excessos, sim. Mas, Felipe, temos liberdade tal como a conhecemos desde a redemocratização do país e a Constituição de 88? Aquela liberdade, acho que naquela proporção, daquela forma, não temos, não. Temos? Eu acredito que sim. Tem alguns excessos, sim. O pior, eu acho que tem excesso. Assim, o judiciário comete alguns excessos. Mas o excesso vem do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lutar de forma institucional, né? O STF é o nosso cargo institucional. A gente tem que lutar de forma institucional. A gente tem que brigar de forma institucional. Uhum. Não vociferar contra a instituição. Isso é antidemocrático, né? Marco, vamos falar da liberdade sob esse ponto de vista que o Felipe fez menção da liberdade. Para mim é uma honra debater com o Felipe. Ele fez mestrado em Harvard, ele tem mestrado na GV aqui em São Paulo e ele é uma pessoa muito qualificada do ponto de vista jurídico para entrar na seara de direitos e garantias individuais. E quando você percebe que o problema não é eventual excesso, a gente não está falando de um juiz de primeira instância, a gente não está falando de um tribunal de justiça, a gente está falando de uma boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal agirem de maneira completamente política e fora da liturgia do cargo. Marcos, este é o grande ponto. Só fazer uma observação e detalhe, os ministros do Supremo não estão sob o Conselho Nacional de Justiça. Exato. O Conselho Nacional de Justiça foi uma invenção recente para justamente você conseguir moderar o comportamento do Poder Judiciário, mas o próprio Supremo se colocou fora disso. O Supremo está acima, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça. E mais do que isso, eu já tenho repetido isso algumas vezes, depois que um ministro ultrapassa as 4 linhas da Constituição, não existe, o sistema de freios e contrapeso está quebrado. Ele tem um desenho institucional errado, que coloca na mão do presidente do Senado muito poder para instaurar o processo de impedimento contra o ministro que abusar desse poder. Então, sim, a gente tem um problema sério, deve ser na pauta de prioridades da nossa República influente na questão do Senado Federal, para quem vai participar das eleições agora, é um debate sério e prioritário. Fechando o STF, como resolve? E sim, o problema, aí entra uma outra questão sua que faltou um pouco de análise aqui, que é de proporção. Se você não consegue enxergar proporção nas coisas, em termos de quem levanta uma faixa no meio de 300 mil faixas
de apoio à democracia e à liberdade de expressão, você pega uma faixa lá de gente falando que quer fechar o Supremo, e outra, não tem problema nenhum a faixa de quero fechar o Supremo. Mostra só mais uma indignação. É mais uma questão que você não deveria levar a ferro e fogo que nem está sendo levado aqui. Porque a mídia faz isso, tá, Piotr? O pessoal das outras emissoras pega essa faixa e fala, tá vendo, ó, é tudo golpista. É que nem o próprio Barroso falou. Dia 7 de setembro, você tá falando como se fosse de outro mundo, que é o que eu tô falando aqui. O Barroso falou, dia 7 de setembro vai mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Então, não é uma questão de, só os partidos políticos estão jogando um contra o outro. O próprio Supremo TSE tem falado e tem feito esse discurso faz muito tempo. Eu acho que os senhores vão concordar comigo que toda vez que se usa a expressão nazismo e fascismo nesse país é de uma extrema ignorância, porque isso é muito mais grave. Quem estudou história na 7ª e na 8ª série já sabe que isso aí é muito grave e não tem nenhuma semelhança com o que acontece com posições políticas e ideológicas, extremadas ou não, do que tem na democracia brasileira, independentemente de que lado você possa analisar o espectro político brasileiro. Mas vamos lá. Felipe, deixa eu te ouvir sobre isso, porque nós estamos falando sobre a questão do Supremo Tribunal Federal. E esses dias nós tivemos a própria procuradora Lindora Araújo, a vice-procuradora da República, eu tive acesso ao documento que ela enviou ao ministro Alexandre de Moraes, duríssimo, mostrando todas as inconstitucionalidades e o não respeito ao devido processo legal por parte do ministro do Supremo. Ou seja, é a Procuradoria-Geral da República apontando isso, dizendo que ela não foi chamada, a Procuradoria, para se manifestar diante daquele caso da operação com os empresários e que ela, até o momento, não via nenhuma razão para que aquilo tivesse ocorrido, porque os elementos que ela tinha em mãos, até porque o processo ainda corre em sigilo. A parte só foi ter acesso àquilo, acho que uma semana depois. Sigilo para a parte não existe, sigilo é para o público, para a imprensa, mas para a parte não, para o Ministério Público não. Mas enfim, você acha que nós temos liberdade no país, levando-se em conta esse aspecto do Supremo? Não, veja só, Piotr, é bom deixar claro, esse caso específico do STF, do Alexandre de Moraes, foi realmente uma vergonha, né? É um absurdo o Alexandre de Moraes acatar um requerimento do Randolfo Rodrigues, que é coordenador de campanha do PT, né, com base em print de conversa e fazer busca e apreensão na casa dos empresários. Isso é uma vergonha, né? Mas, assim, a falhabilidade do judiciário sempre existiu. Sempre existiu. Não é mera falabilidade. Sempre existiu decisões erradas na justiça. Sempre existiu decisões ilegais na justiça. Com Daniel Silveira, sempre com Roberto Jefferson. Sempre existiu. Você percebe uma tendência, né? Mas assim, o que a gente tem que fazer como democrata? Daniel Silveira, fechamento. O que a gente tem que fazer como democrata, Marco? Isso é importante falar. Como democrata, a gente tem que criticar a decisão, tem que rebater a decisão e tem que tentar reformar a decisão, de alguma forma. Né? E isso que a gente faz. Né? Eu sou muito a favor de um processo civilizatório. Né? Eu acho que você expondo a decisão errada, você mostrando por que errou a decisão, dificilmente ele vai incorrer no mesmo erro no futuro. Né? Peraí, não, calma. Peraí. 2 passinhos para trás aqui, Piotr. Não é mera questão de decisão errada. De novo, a gente não está falando de uma decisão que falhou tecnicamente porque ela é teratológica. A gente está falando aqui, meu caro, de um juiz que pode ou deve sofrer persecução penal pelos seus atos. O juiz que está fazendo isso deveria ser responsabilizado não só administrativamente com a perda do cargo, mas o grau de abuso de poder perpetrado por ele deveria gerar condenação na esfera criminal, penal, processual penal. Tá, então é disso que a gente está falando. A gente não está falando de mero abuso de poder, mera tecnicalidade da decisão. Não, a gente está falando de abuso extremo do poder. A gente tem os empresários, a gente tem o Daniel Silveira, a gente tem a violação, inclusive, de questões político-partidárias que tem mostrado uma tendência dele agir só contra um lado. Não dá para aceitar nesse debate, então, para a gente entender um outro ponto. O único, digamos, se a gente pode chamar assim, a corregedoria do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Porque é pelo Senado que passa a indicação de qualquer presidente dentro da sabatina para poder chegar ao Supremo Tribunal Federal. Processo de impeachment eventual, olha, vamos lá, de novo com a expressão, tá? Eventual processo de impeachment contra um ministro do Supremo só vai pelo Senado. Ou seja, a gente tem um movimento de senadores ali que já chamaram, inclusive, alguns ministros. O senador Girão é quem lidera, do Podemos do Ceará, que lidera esse movimento, para chamar senadores ministros do Supremo para participar e prestar esclarecimentos sobre o que o próprio Senado está enxergando como esses excessos. Aí, Felipe, eu te digo, eles não aceitaram o convite.
Ou seja, tem que passar por uma convocação. Ou depois de uma convocação, se eles também não forem, bom, aí vão responder a um processo dentro, obviamente, do Senado. Como é que se faz, como é que se controla um Supremo que, por exemplo, em tese está sem controle? Piotr, essa é a grande questão. Né? Não, porque você fez uma observação importante. Institucionalmente precisa se encontrar saídas. É assim que a democracia prevê e prevê a Constituição. Claro. A democracia, para mim, é a busca do consenso. E na busca do consenso você tem vários conflitos. Né? O conflito faz parte do processo democrático. Né? Agora, é uma questão complicada, porque no Brasil a gente tem a separação dos poderes. Né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Né? É complicado o legislativo convocar o ministro Supremo para ir no legislativo prestar contas sobre a sua decisão. Eu não vejo com bons olhos essa medida, não. Mas eu concordo com você. Existe um processo, a gente pode até discutir a regularidade do processo, se o processo tem eficácia, eficiente ou não, mas existem possibilidades de você impeachment o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca existiu. Mas pode existir a primeira vez, né? Não é algo tão fechado assim, não é? Não, é fechado e essa premissa está equivocada por um simples motivo. Separação de poderes está equivocada? Porque você tem uma captura, você tem um conflito claro de interesses. Porque o Senado e a Câmara, os deputados, os congressistas, né, senadores e deputados, eles têm foro por prerrogativa de função, que é o vulgo foro privilegiado. Ou seja, a instância de julgamento deles é direto lá no Supremo. Cria-se um conflito natural de interesse, porque o Supremo, que por si só é corporativista, o ministro ele tem vitaliciedade. Então, depois que ele é nomeado, ele vai até os 75 anos na velocidade de cruzeiro, feliz da vida. E daí você tem os membros do Senado, 8 anos, e os membros da Câmara, 4 anos. Você tem essa rotatividade. E qual que é o grande medo deles? Cair no colo de um ministro do Supremo que pode atuar, que tem o poder de decisão e que pode ser uma decisão ruim ou contrária a eles. Então, cria-se um incentivo para que você tenha um Senado e uma Câmara fracos. Isso em tese, Marco. Isso em não, tese. Não é tese. A gente está vendo isso. O Rodrigo Pacheco é a representação pessoal disso daí. Ele é exatamente essa representação de captura dos interesses pelo Supremo Tribunal Federal. Interesses que deveriam ser da nação brasileira. A gente está com o tempo esgotando, mas eu quero uma última pergunta para os dois. Nós tivemos esse 7 de setembro, que sim tem dimensões históricas, não só pelos 200 anos da independência, mas pela participação gigantesca das pessoas. E, claro, a oposição já está reclamando, dizendo que não, que houve ali excesso eleitoral durante, obviamente pela lei eleitoral, mas eu fico imaginando como é que o presidente pode ou não pode participar de um processo de campanha, se ele também é presidente, mas enfim, aí é um problema da reeleição e não dá para resolver agora. Nós teremos por parte do judiciário agora imparcialidade e, digamos, cabeça fria para julgar as possíveis reclamações que já foram anunciadas hoje em relação ao ato do 7 de setembro que levou o presidente junto à multidão. Começa contigo, Felipe. Teremos uma justiça, digamos, rápida, célere, mas imparcial? Não, eu acredito na justiça do Brasil. Eu realmente acredito, eu acho que sim. Né? Eu acredito nas instituições em geral. Acho que o Bolsonaro cometeu excesso, sim, não dá para falar que não é? Cometeu vários excessos. Acho que isso que o Bolsonaro fez em usar... Fala, Marco, fala. Não, me fala um. Só o fato de ele ter usado como palanque político partidário um evento e uma data cívico-militar, é patente que ele usou máquina pública, usou dinheiro público para se promover, sabendo, e digo mais ainda, eu acho que ele está vendo as pesquisas, está vendo que está indo para baixo, está caindo cada vez mais, e acha que vai perder as eleições, e está querendo tensionar para ter uma decisão desfavorável da justiça. Marco, diga lá. Não, é que eu não sei onde o Felipe ou a oposição querem chegar. E aí, o que você quer fazer então? Você quer caçar a candidatura dele? Não, O que você quer fazer? Você quer multar? Existem outras formas. Não. Mas sejamos pragmáticos. Qual que é o intuito disso daí? É uma multinha? Quer multar? Você quer multar? Porque o que eu vejo no portal UOL, o que eu vejo em outros meios aí, é o pessoal criar isso daí a nível de crime de responsabilidade, que é delírio.
É insanidade. Por quê? Porque o pessoal realmente se assustou com o tamanho da manifestação. Eles viram que, mesmo com chuva, dele, Marco, mesmo com todas essas dificuldades... Não tem bolha. Foi pra bolha dele, não foi pro povo. Bolha. Mas por que os outros presidenciários não têm juntado gente na rua? E eles têm a liberdade para isso, inclusive, Piotr, eles optaram por não ir às ruas. Eles tinham essa prerrogativa e eles tinham essa possibilidade. Eles escolheram não se manifestar hoje. Por quê? Porque, primeiro, que a cor da bandeira para eles não é tão relevante, o espírito patriótico para eles não é relevante também, Felipe, e eles deixam isso muito claro. Por que os outros não foram às ruas, então, aproveitar o 7 de setembro de todos, sempre esteve ali e todo ano acontece? Não, vai naquele ponto que eu coloquei no começo, né? O Bolsonaro, ele sequestrou essa data para fazer discurso político, né? Eu não poderia, assim, o que eu gostaria de fazer? Gente, está discutindo o bicentenário da independência do Brasil. Olha, a gente já está encerrando aqui. E outra coisa que é importante, é um momento mágico. O Felipe tem então, as opiniões você continua vendo aí. A discussão aqui, eles estão a 1 metro de distância só aqui. Bom, vamos lá, a gente está encerrando a opinião de hoje. Boa noite a você, hein?